Não acredito que vocês não alcançaram a nota. Mas não se preocupe, porque essa aula de hoje é sobre recuperação. Vamos recuperar essa nota? Vamos dizer, olha, eu só tive alguma dificuldade rápida, mas agora eu vou superar. Esqueça o que aconteceu. Agora é o momento de superação. Vamos recuperar isso daí? Vamos lá, porque eu trouxe as mesmas aulas para vocês, as mesmas 5 aulas, só que o assunto é diferente, tá? O assunto é diferente, preste atenção nisso. Isso daí é o primeiro toque. Não vai ter nada daquela prova que vai ser nesta prova aqui, na tela para vocês, porque nós estamos aí nesta aula 18.1, a nossa aula de recuperação da unidade 1. Esses são os assuntos que nós já falamos que serão abordados. A gente começa na aula 2. Os povos originários do Brasil. Quem são esses povos originários? Como é que eles estão? O território, língua e tradição em risco. Ameaças históricas e atuais e a preservação da cultura indígena, algo que nós trabalhamos. O desmatamento, mineração, agronegócio e as invasões de terras é uma ameaça aos povos originários. A língua indígena em extinção e o esforço de revitalização cultural. Muitas línguas indígenas estão desaparecendo. Como a língua aqui, a língua Pirahã, falada pelo povo Mura, que é uma língua que só tem um povo que fala ela hoje. A língua Ajuru, que precisa ser recuperada, que ela está em fase de desaparecimento. E outras línguas, umas que já desapareceram e outras que estão desaparecendo. O protagonismo é a luta por direitos do século XX. A Constituição Federal, essa Constituição de 1988, ela é considerada a Constituição Cidadã. E ela trouxe direitos indígenas dentro do artigo 231 e 232. Vamos ter o Estatuto do Índio, eu coloco entre aspas, porque hoje a gente não fala mais a palavra índio, mas o nome do Estatuto ainda era Estatuto do Índio. Era um povo tutelado. A participação política, o acesso à educação indígena, diferenciada da saúde intelectual. O direito de manter a sua própria cultura. De acordo com os dados do censo, o número de indígenas que tem hoje no Brasil. Isso foram assuntos que nós abordamos nessa temática. Na nossa segunda aula, percebam vocês, eu saí da aula 2 e fui para a aula 8. Então, atenção na aula 8, que são aulas que estarão na prova para vocês, que fala sobre a formação da sociedade colonial brasileira. A diversidade cultural e a formação da identidade colonial. Nós temos aí os povos originários que aqui estavam, se misturaram com os africanos que foram trazidos da África, escravizados, que se misturou com o colonizador. Então percebam vocês que nós temos 3 matrizes da formação do povo brasileiro. Por isso que nós somos tão miscigenados. Porque no mesmo tempo que a gente tem sangue indígena, a gente tem sangue africano e tem sangue europeu. A gente tem sangue de tudo quanto é parte vinda desse processo de miscigenação. A resistência indígena e africana à aculturação, adaptação às condições locais. O Brasil precisava de um processo de adaptação. Os indígenas já estavam adaptados, mas e os africanos que vieram para cá? Os europeus que vieram tiveram que se adaptar. Criação de uma nova prática e costumes. Surgir identidade como o mestiço, que misturava o indígena com os brancos. Vamos até tirar essa palavra índio daqui. Vamos dizer aqui indígenas. Indígenas com branco. O mulato, que misturava o negro com o branco. Que vem essa palavra mulato, que é uma palavra pejorativa também, tá? Que deriva de mula. Que mula é algo infértil, da mistura ali também. Então, não ficou muito bom essa palavra.
Então nós temos aqui essa mistura do negro com o branco. Hoje nós chamamos de pardo dentro do censo. O caboclo, o cafuso, negro com índio aí, com indígena, e outros grupos culturais que se formaram a partir desse processo de miscigenação. A sociedade era uma sociedade estamental, de estamentos. Era uma sociedade que ela tinha uma pirâmide social. No topo nós temos a aristocracia, o senhor de engenho, que era o grande aristocrata, o dono da terra, ele que possuía o poder político e era ele que possuía o poder econômico. No meio aqui nós temos os artesãos, os homens livres, os senhores de terra sem engenho, os carpinteiros, os ferreiros, os capatazes, eles estavam aqui nesse meio. Eles não tinham o poder do senhor de engenho, mas eles não eram os escravos. Eles estavam no meio termo, eram os pobres. E abaixo, humilhado, escravizado, e sendo a maior camada social, mas que com menos direito nós temos os africanos que foram escravizados. Essa era a base social, a pirâmide social do Brasil colônia. Olha aí, ó, que interessante o Brasil colônia. E a escravidão, as formas de resistência? Como é que se dá esse processo de escravidão? A escravidão como pilar da economia colonial, o cotidiano da escravidão, violência, resistência e sobrevivência, os quilombos, a luta pela liberdade nos quilombos, resistência cultural. A escravidão como pilar da economia colonial. Essa cena aqui, gente, é do filme chamado Amistad, que fala sobre um navio negreiro. Muito legal assistir esse filme aqui, para você ter uma ideia de como era que vinham escravizados para o Brasil. E para a América, que a Amistad é de um navio norte-americano. Plantation, que era grande propriedade, a monocultura, a exportação e a escravidão. Olha a base do plantation. Grande propriedade, que era o quê? O grande latifúndio. Monocultura, cultivo de um só produto. Era para onde? Para exportação, não para consumo nosso. E a mão de obra era a mão de obra escravizada. Para trazer escravo, havia o tráfico negreiro, que era um sistema transatlântico lucrativo. Milhões de africanos foram escravizados. Lembrando que em 1850 foi proibido o transporte de escravizados da África, mas eles continuaram contrabandeando escravizados da África para trazer para o Brasil. Nós estávamos isso com a base do capitalismo que surgia com o nome de mercantilismo. A base do capitalismo é a escravidão, gente. Ou a exploração do trabalhador hoje. A colônia produz, a metrópole enriquece. Uma grande desigualdade, concentração fundiária racial, base da estrutura social brasileira. Como era o cotidiano desses escravizados no Brasil? Como era que se dava esse cotidiano? Qual era a base dessa sociedade? Violência era a palavra-chave do Senhor. Olha aqui no tronco, porque aqui havia o castigo físico, havia as senzalas onde eles eram trancafiados à noite. Haviam as punições públicas, como a que a gente está vendo aqui, esse escravizado no tronco. Havia uma resistência passiva.
Fingir doença era uma forma de resistência. Sabotar a produção era uma forma de resistência. Desobediência era uma forma de resistência. A cultura da fé, a manutenção da religiosidade africana era um grande problema, mas eles mantinham ela em segredo na oralidade e festa que eles faziam. A capoeira ela surge como uma manifestação dessa resistência. Afetos e vínculos, construção de família, sociedade, sobrevivência como resistência. Aqui eu trago vocês a uma comunidade de remanescentes quilombolas, lá do Vale do Guaporé. Olha aí a Santa Fé. De um lado está o professor Lorismar, de outro lado está eu aqui. Nós levamos professores de história para conhecer a comunidade de remanescentes quilombolas. Quilombos, que eram comunidades de escravizados fugitivos, era uma resistência coletiva. Qual foi o maior dos quilombos dentro do Brasil? Foi o Quilombo dos Palmares, que vai ser o maior quilombo com organização política e militar, que tinha como grande liderança Zumbi dos Palmares. Mas aqui no Vale do Guaporé nós tivemos um grande quilombo que teve uma mulher como liderança quilombola, o Quilombo do Quariterê, o Quilombo do Piolho, que teve Teresa de Benguela como liderança desse quilombo. O quilombo tinha economia própria, lá tinha agricultura, lá tinha troca, tinha autossuficiência, eles plantavam o que eles comiam. Isso não agradava o governo colonial, que atacou o quilombo, que vai atacar. Religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, culto aos orixás. A capoeira e o afoxé, resistência corporal e espiritual. A culinária, pratos como acarajé, feijoada, vatapá, como herança africana. Isso é parte da cultura negra no Brasil. Herança viva, influência na música, na linguagem, na moda, nas festas populares. Persistir, resistir e não desistir. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Isso é a consciência negra, é um movimento de consciência negra. Aula 11, nós falamos sobre a produção açucareira, a origem da expansão da cana-de-açúcar, falamos sobre os engenhos, falamos sobre a mão de obra escrava e falamos sobre o mercado internacional. Origem do tráfico negreiro. Milhões de africanos foram capturados e trazidos ao Brasil pelo tráfico negreiro. Função colonial. Base da economia colonial. Trabalho nos engenhos, nas lavouras, na mineração, no serviço doméstico. Ou seja, era o negro que trabalhava e o branco açoitava. Fugas, quilombos, revoltas, preservação das práticas culturais africanas era uma forma de resistência aí. Abolição. A abolição ela vai ser um processo gradual, com leis intermediárias, que foi a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a lei do fim do tráfico negreiro, até chegar em 1888, quando, na ausência de Dom Pedro II, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Só que ela vai ter uma pressão interna muito grande dos cafeicultores. E isso vai levar, em 1889, a família real perder o poder e ser a proclamação da República, que expulsa a família real do Brasil. E uma resistência escrava. Vimos ainda a isenção do mercado internacional. Produtos de luxo na Europa, no século XVII, 16 e 17, principal fonte de riqueza da colônia. O monopólio português, perda da hegemonia com as Antilhas, holandeses, franceses e ingleses. Então o açúcar, ele está voltado ao mercado internacional. É uma monocultura.
E essa monocultura da cana-de-açúcar, olha essa cana-de-açúcar aqui, é que vai ser a base da economia brasileira. Também como base, nós temos aí a produção açucareira, a estrutura social do poder local, as tecnologias, o meio ambiente, o declínio da produção. Vamos falar primeiro sobre tecnologia e meio ambiente. A tecnologia que era utilizada era a moenda movida a boi ou a água, que moía a cana-de-açúcar. Impacto, nós temos o desmatamento e o uso intensivo do solo, porque era uma monocultura. Isso enfraqueceu o solo por ser muito tempo usado. A monocultura enfraquece o solo. Precisava de recursos naturais, porque precisava de irrigação, precisava de rios, precisava de madeira para as construções. Então, recursos naturais são extraídos. E um modelo explorador, sem preocupação ambiental. Não tinha esse meio ambiente para quê? Bora derrubar essa floresta, vamos plantar cana-de-açúcar. Como até hoje, né? Derruba-se a floresta para criar gado. Pessoal, vocês estão percebendo que as aulas que nós separamos, elas são as aulas do período colonial. O período colonial é esse período que os portugueses eles vieram ocupar o Brasil. O Brasil era um vazio demográfico? Não. Já existiam os povos originários. Mas os portugueses chegaram com a desculpa, nós, olha entre aspas aí, nós descobrimos essa terra. Uma terra que não precisava ser descoberta porque já tinha os povos originários. E eles trouxeram a cana-de-açúcar como principal produto de exportação. Só que português que vinha para cá não queria trabalhar. Vou bem colocar minha mão na massa aí. Eu quero alguém para trabalhar para mim. O primeiro a ser escravizado foram os povos originários, os indígenas. Vão ser os primeiros a ser escravizados. Depois, pela facilidade, na colônia portuguesa da África, eles vão lá nas feitorias africanas, eles vão pegar o escravizado africano, que vai ser desterrado, tirado da sua terra e trazido como escravo para o Brasil. Essa é a estrutura social de um Brasil que se forma, um Brasil colônia. Na tela para vocês. Como é que se deu esse declínio da produção do açúcar? Primeiro, a concorrência das Antilhas. A Holanda e a Inglaterra, elas começaram, ali na América Central, nas Antilhas, a plantar cana-de-açúcar. E isso vai concorrer com o açúcar brasileiro ali nas Antilhas. O açúcar brasileiro cai o preço. Os holandeses ainda invadem o Brasil e trazem prejuízo aos engenhos. Entra uma crise econômica, a queda do preço do açúcar, e chega um novo ciclo econômico no Brasil no século XVIII. No século XVIII chega um novo ciclo econômico chamado ouro. Vai ser o século do ouro, da exportação do ouro. Então, eu espero que vocês tenham se fixado nessa aula, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero que vocês façam uma prova com tranquilidade, com sabedoria e com bastante análise. Boa prova para vocês, alunos. Até a próxima aula.